Saúde, irmãos, com a paz do Senhor. Eu estou muito feliz de estar aqui mais uma vez para trazer uma mensagem para o seu coração, com muito temor e tremor na presença de Deus, porque falar da palavra dele é uma responsabilidade. E eu gostaria de agradecer ao convite das irmãs, dizer que eu amo todas as missionárias, eu amo esse trabalho e que da mesma maneira que eu sou grandemente abençoada através das palavras que aqui são liberadas, eu também creio que hoje você vai ser abençoado através da minha vida. Antes de eu começar, eu vou fazer uma oração, mas já vou pedindo para você abrir sua Bíblia no Salmo 51. Senhor Deus e meu Pai, Jesus, mais uma vez, Senhor, eu me coloco na Tua presença, dizendo, Senhor, que sou somente um instrumento, Deus. Eu sei, Pai Eterno, que esse vídeo vai ter um alcance, Senhor, e eu não sei quem vai escutar, Senhor. Mas Tu já sabes, Pai, quem é o endereço dessa mensagem, Senhor. Deus, da mesma maneira que o Senhor falou comigo, Senhor, fala com Teus filhos nessa hora, Pai. Eu não sei o momento que eles vão assistir, mas me usa conforme a Tua vontade, Senhor. Guarda a nossa vida, Senhor. Sê conosco nessa palavra, Jesus. Abre os corações, é isso que eu te peço, no Teu nome mesmo, Senhor Jesus. Amém. Bom, abra sua Bíblia no Salmo 51. A gente vai ler alguns textos. Se prepara para ler bastante hoje. Salmo 51 é um salmo, eu pesquisei, né, um salmo de Davi. E aqui a gente vê que ele escreveu, né, possivelmente esse salmo, logo após seu adultério, junto com Batseba. E é um salmo muito lindo e particularmente é meu texto favorito da Bíblia. Apesar que cada fase eu tenho um texto favorito, mas é um dos meus textos favoritos. E a gente vai ler junto. A minha versão é um pouquinho diferente, mas o significado é o mesmo. Salmo 51. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por causa do Teu amor, por causa da Tua grande compaixão. Apaga as manchas da minha rebeldia. Lava-me de toda a minha culpa. Purifica-me do meu pecado, pois reconheço minha rebeldia. Meu pecado me persegue todo o tempo. Pequei contra Ti, somente contra Ti, fiz o que é mal aos Teus olhos. Por isso, tens razão no que dizes. E é justo o Teu julgamento contra mim, pois sou pecador desde que nasci. Sim, desde que minha mãe me concebeu. Tu, porém, desejas a verdade no íntimo e no coração me mostra a sabedoria. Purifica-me da minha impureza e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais branco que a neve. Devolve-me a alegria e a felicidade. Tu me quebraste, agora permite que eu exulte outra vez. Não continues a olhar os meus pecados, remove as manchas de minha culpa. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova dentro de mim um espírito firme. Não me expulses da Tua presença, aleluia, e não retires de mim o Teu Santo Espírito. Restaura em mim a alegria da Tua salvação e torna-me disposto a Te obedecer. Então ensinarei Teus caminhos aos rebeldes, e eles voltarão a Ti. Perdoa-me por ter derramado sangue, ó Deus da minha salvação. Então com alegria anunciarei Tua justiça. Abre meus lábios, Senhor, para que a minha boca Te louve. Tu não desejas sacrifícios, do contrário eu ofereceria, mas também não queres holocaustos. O sacrifício que desejas é um espírito quebrantado. Não rejeitarás um coração humilde e arrependido. Olha com favor para Sião e a ajuda. Reconstrói os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. E sobre o teu altar, novilhos voltarão a ser sacrificados. Irmãos, isso é um poema lindo. Uma oração de um coração contrito. Uma oração de um coração sincero. Eu amo esse salmo. Agora a gente vai lá para 2 Samuel, irmãos, rapidinho. 2 Samuel, capítulo 11. Capítulo 11. A gente vai ler só o versículo 2 e o 3. Certa tarde, Davi se levantou da cama depois de seu descanso e foi caminhar pelo terraço do palácio. Enquanto olhava do terraço, reparou numa mulher muito bonita que tomava banho. Davi mandou alguém para descobrir quem era a mulher. E disseram-lhe, é Batseba, filha de Eliã e esposa de Urias, o hitita. Então Davi enviou mensageiros para que a trouxessem e teve relações com ela.
Irmãos, o tema dessa palavra é: para quem prioriza a presença, haverá sempre uma nova chance. Eu quero que você repita isso para o seu próprio coração. Para quem prioriza a presença, haverá sempre uma nova chance. Uma nova chance de uma nova história, uma nova chance de um novo recomeço, uma nova chance de um novo começo de Deus na sua vida. Porque todos os capítulos da nossa história que a gente escreveu mal, o Senhor tem poder de apagar para escrever um novo, de novo. Amém? Bom, Davi, ele pecou. Ele era um homem segundo o coração de Deus, mas pecou. Eu não consigo ver na Bíblia um homem que tenha andado com Deus que não tenha pecado, né? Pecaram. Abraão mentiu, Davi adulterou. E a gente vê aqui que o pecado de Davi foi o primeiro pecado que a gente vê com riqueza de detalhes, né? Foi onde ele planejou toda uma cena, ele planejou todo um ambiente. Ele mandou chamar a esposa de Urias e ele sabia que ela era casada. Então, assim, o pecado começou na mente, quando ele negligenciou um princípio de que não deve se adulterar. Olha só como o pecado ele é mentiroso. Quando você negligencia um princípio, você comete a ação. O pecado ele começa na sua mente, depois você comete o pecado. Por isso que a nossa mente é um campo de batalha. E ela, por ser muito fértil, tem que ser o tempo todo combatida com a palavra de Deus. Todas as vezes que vier algo à sua mente que fere princípios, pode ter certeza que isso vai te levar a cometer o pecado. E aí a gente vê que ele adultera, Batseba acaba ficando grávida, o resultado vem, né? E ele tenta resolver o pecado. O que ele faz? Ele tenta mandar Urias, chama ele de volta da guerra, manda Urias para casa, fala: Urias, vai lá, porque certamente ele vai se deitar com a sua mulher e certamente ele vai pensar que o filho é dele. Irmãos, pecado não se resolve, pecado se confessa. Não tem como eu tentar passar um pano em cima do que eu fiz para tentar esconder, ainda mais Davi sendo quem ele era, rei de Israel, era um homem de Deus. A gente vê que além de rei, ele era servo do Senhor, porque depois dele vieram outros reis que foram só reis, não foram servos, mas foram reis. Mas ele, além de tudo, era servo do Senhor. E olha só como o inimigo trabalha na nossa mente, trabalha na nossa vida. Um pecado vai levando ao outro. Um pecado vai levando você cada vez mais para longe de Deus e vai levando você a uma consequência de erros. Um pecado ele não se esconde, ele se confessa e se resolve. Mas quem resolve? É o Senhor. Eu estou aqui, Senhor, me arrependendo, eu estou aqui, Senhor, mediante o teu altar, para poder dizer que eu pequei. Agora a consequência é com o Senhor. Agora o meu papel é o quê? É confessar. Davi ele tenta reparar esse erro mandando Urias para casa, só que Urias ele não se deita com Batseba, porque ele fica ali na porta do palácio com os outros soldados, acredito que até por uma coisa de consciência, tipo, os outros estão na guerra, eu estou em casa, não acho isso justo, mas ele não vai para casa. Então não resolve o problema. A solução que Davi tinha achado para o pecado não resolveu. O que fazer agora? Matar Urias. A solução para eu cobrir o meu pecado é eu matar Urias. A solução para eu poder resolver o que eu fiz de errado é prejudicar outra pessoa que não teve nada a ver com a história. Por quê? Porque a minha honra vai ser manchada se alguém descobrir. A honra de Batseba vai ser manchada se alguém descobrir. O que vão dizer? O rei engravidou a mulher de um soldado. O que vão dizer? Como vai ser? Um pecado vai levando o outro em série. Assim acontece na minha vida, acontece na sua vida. Porque às vezes por puro orgulho a gente não chega para o nosso pastor e fala: pastor, eu pequei. Pastor, aconteceu isso. Mãe, eu fiz isso. Amor, eu fiz isso. Chega para o seu esposo e fala: eu peguei seu cartão de crédito escondido. Quantas vezes a gente esconde o que a gente fez por puro orgulho? De chegar no altar e falar: Senhor, tenha misericórdia de mim. Eu sou pecador, eu errei. É muito mais digno você chegar e contar a verdade do que você tentar resolver a situação por trás. Porque não dá certo. Não dá certo. Porque Deus, Ele não é menino e Ele não nega a si mesmo.
Tudo que o homem plantar, certamente colherá. Nada ficará encobrido, nada ficará oculto. Tudo que a gente faz vai ter uma consequência. Agora é muito mais digno da nossa parte chegar aos pés do Senhor. E Ele diz que Ele é manso e humilde de coração. E falar, Senhor, eu errei. Me perdoa, Senhor, eu não sei o que fazer após o meu erro. Porque eu tenho certeza que o Senhor, Ele tem o remédio certo para a ferida que o seu próprio erro abriu no seu coração e abriu na sua história. Porque certamente terá consequências. Tudo que o homem plantar, ele certamente vai colher. Certamente. Isso é bíblico. Tudo que a gente planta, a gente colhe. Para tudo tem uma consequência na vida. Agora tem uma diferença de quando a gente erra, confessa, a gente vai sofrer a consequência. Porque é colheita. Só que a gente confessou. A mão do Senhor está sobre nós. Até mesmo, irmãos, nas consequências dos nossos erros, quando a gente está debaixo da mão do Senhor e priorizando o que, irmãos? A verdade, a presença dEle, até as consequências têm medida. Agora, quando a gente simplesmente age por nós mesmos, não confessa, as consequências vão vir. Só que a diferença é que talvez você não tenha a presença de Deus para te fazer suportar o que elas vão fazer na sua história. Porque muitas vezes, irmãos, as consequências são irreparáveis. Aí ele peca, né? Uma vez, manda matar Urias. E o Senhor só observando. Porque até então, ninguém sabia. Só que aí vai o profeta Natã. Deixa eu até me atentar no horário, irmãos, porque eu gosto de falar. Vai o profeta Natã. E Natã expõe uma ilustração para Davi. E fala, tinha um certo homem que tinha muitas ovelhas, e aí tinha outro que só tinha uma cordeirinha, aí o que tinha muitas ovelhas vai lá e pega a cordeirinha do que não tinha nada, só tinha aquela cordeirinha. E Davi se ira, irmãos, ele se revolta, que absurdo, esse homem certamente tem que morrer. Aí Natã chega para Davi e fala, então, é tu. É você, esse homem. O pecado, ele te cega tanto. Eu fico imaginando, irmão, se alguém contasse para nós a nossa própria história. Se alguém contasse para nós o que nós mesmos fazemos. Se alguém chegasse para mim e contasse a história dos meus erros, que eu não aceito ver, que eu não admito ver, e eu falasse, nossa, que absurdo. E Deus falasse, então é você essa pessoa. O pecado, ele nos cega tanto que a gente acaba cometendo coisas que outrora a gente achava abominável. Sabe, a gente acha tão absurdo quem mente. Eu acho um absurdo quem rouba. Eu acho um absurdo quem trai. Eu acho um absurdo quem trai a confiança do outro. Eu acho um absurdo quem pega coisa escondido. É quando você vê, você acaba fazendo as mesmas coisas. Por mais que não seja na mesma proporção. Você vai, conta uma mentirinha ali. Vai, conta uma mentirinha aqui. E você, tudo bem, ninguém está vendo. Mas se alguém chegar para você e falar, nossa, fulano mentiu, nossa, que absurdo. O pecado, ele faz a gente se afundar e não ver que a gente está no fundo. O pecado faz a gente se sujar e não ver que a gente está sujo. A gente fica cego, porque a gente não consegue olhar para o nosso próprio eu. Olha só como a Bíblia é sábia. Quando a gente olha Deus falando, Jesus falando para a gente, antes de tirar o cisco do olho do outro, tirar a trave que está no nosso, é justamente sobre isso. Eu não consigo levar o outro para o céu, porque o meu julgamento, a minha santidade, eu fazendo certo ou errado, é sobre mim, não é sobre o outro. Então a gente às vezes se preocupa tanto com a roupa do outro, com a veste do outro. Tipo, o outro está santo, o outro não está. E você, irmão? E nós, como nós estamos? O que nós estamos fazendo? Porque às vezes a gente está como Davi, afundado e não está vendo. Mas quando a gente vê a nossa situação diante dos nossos próprios olhos, com outra pessoa, a gente fala que absurdo. Ei, olha para a sua roupa, olha como você está. Nós ainda somos filhos de Deus. Ele ainda tem um plano na nossa vida, mas nós precisamos nos submeter a viver em santidade. A gente precisa se submeter a viver uma vida correta. Aí Davi ouve de Natã tudo aquilo e fica indignado e se ira. E olha só, como a vida é engraçada, né? Eu falo. Quando Natã repreende Davi, ele já estava casado com Batseba. Porque logo que Urias morreu, eles se casaram. E olha só como a Bíblia é. Quando Davi confessa a sua culpa no capítulo 12, eu vou ler com vocês aqui, versículo 13.
Natã respondeu: sim, mas o Senhor o perdoou e você não morrerá por causa do seu pecado. Porque ele fala, pequei contra o Senhor, né? Um tempo atrás. Contudo, uma vez que você demonstrou o mais absurdo desprezo pela palavra do Senhor, ao agir deste modo, seu filho morrerá. Depois que Natã voltou para casa, o Senhor fez adoecer gravemente o filho de Davi com a mulher de Urias. Batseba já não era mais mulher de Urias, porque Davi já havia se casado com ela. Mas por que a Bíblia insiste em chamá-la de a mulher de Urias? Seria o filho de Davi com a sua mulher, né? Porque ele já era casado com ela. Irmãos, Deus não faz lambança. Não é porque nós quebramos princípios que o Senhor vai quebrar. Não é porque nós vivemos uma vida que muitas vezes não segue os preceitos da palavra, que o Senhor não é fiel a si próprio. Batseba aqui é chamada de a mulher de Urias. Mesmo que Davi se casasse com ela, ainda é a mulher de Urias. Até que a situação estivesse resolvida, é a mulher de Urias. Até que Davi estivesse totalmente santificado novamente, com o seu coração quebrantado, com a sua vida no altar de novo, com o Espírito clamando pela presença de Deus de novo, é a mulher de Urias. Irmãos, como a gente resolve os nossos problemas? Como que a gente consegue escrever novas histórias, resolvendo as pendências do nosso passado? Deus, ele não vai construir algo novo em cima de algo que não está resolvido. Deus não vai fazer um prédio novo em cima de destroços. Ele tem que tirar toda aquela edificação antiga para construir firmemente uma nova edificação. Então, antes mesmo de ser chamada a mulher de Davi, a mulher de Urias, esse pecado precisava ser resolvido. Antes de Deus escrever uma nova história para você, Ele quer resolver as pendências do seu passado. Ele quer resolver os seus traumas antigos. Ele quer tirar de você seus traumas de infância. Ele quer tirar os traumas do seu antigo casamento. Ele quer tirar de você todo o passado do mundo, todo o resquício de passado. Ele quer resolver todas as suas pendências. Porque diferente de nós, o nosso Deus não faz remendo. Ele começa de novo, Ele começa uma nova história, Ele escreve de novo. Da mesma maneira como a Bíblia fala no capítulo que ela fala do oleiro. Ele quebra o vaso e faz de novo. Ele não remenda nada, ele não dá um jeitinho em nada. Ele quebra e faz de novo. Ele está disposto a fazer uma nova história, mas Ele quer resolver as pendências do seu passado. Ele quer tocar naquela ferida que ninguém sabe. Ele quer falar daquele assunto que você não gosta de falar. Ele quer falar daquele trauma que você viveu, mas você não conta para ninguém. Ele quer resolver as pendências dentro de você. Porque quando Ele resolver todas as pendências, você estará pronto para escrever uma nova história. Porque Ele vai fazer você viver um novo se você deixar Ele resolver o velho. Deixa Ele tocar no seu passado. Deixa Ele consertar a sua história. Deixa Ele escrever algo novo. Mas às vezes a gente fica, não, esse assunto aqui não. Esse assunto aqui não. Eu pedi perdão para essa pessoa, eu não peço. Eu ia abraçar meu pai e minha mãe, que eu não falo há tantos anos. Eu ia conversar com aquela minha tia, que uma vez eu briguei. E não, esse assunto não. Eu ia pedir perdão para o meu pastor, que uma vez eu ofendi, aí eu saí da igreja. Olha, não. O Senhor está falando, eu quero resolver as suas pendências. Davi, eu tenho um Salomão para te dar, mas eu preciso resolver algumas pendências na sua história. E se resolver as pendências for matar o seu erro, eu mato. Porque a gente vê que o quê? A morte do filho de Davi com a esposa de Urias. A criança morre. E a gente pensa às vezes que isso foi só uma consequência. Realmente foi uma consequência do pecado. Pelo adultério. Mas não foi a única consequência, porque a gente vê que a espada nunca mais vai ser apartada da sua casa, e enfim. A gente vê que depois tem todo aquele B.O., né, de Salomão, de Aminon. Olha, coitado do Davi, sofreu, viu, com essa história de filho. Mas esse fato da morte do filho de Davi não foi só uma consequência, como as pessoas pensam. Tipo, adulterou, a consequência foi essa. Não foi só uma consequência. O fato do filho desse adultério ter morrido foi uma reorganização de Deus na vida de Davi. Irmãos, imagina essa criança, cresce,
ela vai ser para sempre o fruto do pecado. Ela vai ser para sempre você é filho de um adultério, né? Você sabia qual que é a sua história? Então, seu pai pegou a sua mãe, depois matou o esposo dela e nasceu você. Você é fruto de um erro. Deus estava poupando ali também a vida daquela criança. E porque Deus, irmãos, Ele escreve certo, por linhas certas, do jeito certo, na hora certa. Não me venha com essa história de que Deus escreve certo por linhas tortas. Aprendi isso com o pastor Ricardo Souza. Não. Ele escreve certo, do jeito certo, no tempo certo, porque Ele é perfeito. E Ele fala, ser perfeito. Quando Deus ele reorganiza a história de Davi, dói muito. Porque perder um filho, eu não sou mãe, eu não tenho nem previsão para ser mãe. Acredito que eu nunca vou saber o sentimento até eu ser, né? Porque o pessoal fala, você só sabe o amor quando você é. Irmãos, eu não sei como é perder um filho, mas deve doer muito. Porque a ordem natural da vida é os pais enterrarem os filhos enterrarem os pais, não os pais enterrarem os filhos. E dói muito. Resolver algumas coisas na nossa história dói muito. Apagar algumas coisas da nossa história dói muito. Deixar Deus arrancar algumas páginas que nós escrevemos dói muito. Porque Deus ele não vai escrever uma nova história para você em cima do que você escreveu. Porque Deus ele não faz remendo. A sua vida não é um rascunho. A sua vida é um livro perfeito que Ele projetou. Ele quer apagar e fazer de novo. Permita o Senhor tocar onde você não quer que Ele toque. Deus está disposto a escrever para você uma nova história. Deus está disposto a fazer você viver um novo começo. Mas deixe Ele apagar aquilo que você fez. Deixe Ele apagar aquilo que está impedindo você de viver um novo. Porque Ele vai escrever certo. Porque você nunca, irmãos, eu aprendi isso. Você nunca vai poder viver o propósito sem antes passar pelo processo. E muitas vezes a gente tem que começar de novo. Começar de novo. Errou? Vamos começar de novo. E às vezes a gente acha que voltar para trás é retroceder. Mas com Deus, até voltando você avança. Com Deus, até se Deus falar, volta para trás, você está indo para frente. Porque mais vale, irmãos, uma história bem escrita com Deus, do que uma história onde a gente escreve de qualquer jeito. Escreve tudo errado, porque a gente às vezes não tem peito para aguentar as consequências dos nossos próprios erros. Como Davi adulterou, aí depois mandou matar o esposo da Batseba. E aí foi aqui virando aquela bola de neve. E a gente às vezes não sabe o que fazer, porque a gente vai errando em sequência, e um erro vai puxando o outro. E uma hora a conta chega. Irmãos, se a gente parar e falar, Senhor, eu não estou sabendo mais escrever a minha história. O jeito que eu comecei não está mais dando certo. Entrega a caneta para Ele e fala, faça conforme o Senhor quiser. A gente está disposto a viver aquilo que o Senhor tem para nós, mas deixa Ele tocar nas feridas que você não quer que Ele toque. Se for necessário Ele matar o filho, deixa Ele matar. Estou falando aqui ilustramente. Qual que é o filho que o Senhor tem que matar na sua história? É aquela lembrança do passado? É você falar daquele assunto que tanto te machucou? É você pedir aquele perdão? É Deus fazer você largar esse pecado de estimação? É Deus fazer você largar esse vício? Deixa Deus tirar, por mais que doa. Ele sabe o que está fazendo. E mais do que isso, Ele sabe o que vai te dar depois. Ele está disposto a te dar um Salomão depois disso. Irmãos, Deus Ele reorganiza a nossa história para fazer algo melhor. Por mais que doa, por mais que os capítulos da nossa história às vezes estejam tão mal escritos, Ele está disposto a fazer de novo de uma forma melhor. Aí o filho morre. E eu escrevi aqui no meu estudo: deixa Deus resolver as suas pendências. Ele quer resolver as suas pendências. Às vezes Ele vai ter que apagar alguns capítulos para escrever outros. Às vezes, como Davi fez, escreveu uma história toda errada. Gerou uma criança que não tinha nada a ver com isso, mas que ia acabar sofrendo depois. E o Senhor achou por bem tirar. Além de ser uma consequência, eu vejo aqui o amor de Deus por escrever uma história perfeita. Porque se você quer começar, Davi, vamos começar do zero.
pagou a consequência, já era casado com Batseba, e quando ele consola ela, olha só o que a Bíblia fala no capítulo 12, versículo 24. Então Davi consolou Batseba, sua mulher. Não era mais a mulher de Urias. Porque depois que Deus resolve as suas pendências, aí você tem legalidade para falar, eu realmente estou pronto, porque agora eu vivo o que eu prego. Agora que as minhas pendências estão resolvidas, eu consigo finalmente viver aquilo que Deus tem para a minha história. Porque agora, olha só o que a Bíblia fala, Batseba, sua mulher, o Senhor já tinha resolvido o que tinha que resolver. E olha só como Deus é lindo. Quando a gente vê que Natan fala para ele, sim, mas o Senhor o perdoou, Davi já tinha se arrependido. E eu não sei exatamente qual foi o momento da história que Davi escreveu o Salmo 51, né, como dizem os historiadores, que foi nesse tempo. E a gente vê ali um arrependimento genuíno. Ele conserta a sua própria história do jeito certo. Ei, Deus quer escrever um jeito certo, Deus quer fazer a sua história de um jeito certo. A sua vida não é um livro cheio de rabiscos como o diabo quer fazer você ser cheia de marcas, quer fazer a sua história ser cheia de pendências, cheio de assuntos delicados, cheio de assuntos mal resolvidos, cheio de assuntos que você não pode falar. O diabo quer fazer da sua vida um livro de uma série de erros, onde você erra e tenta consertar e não dá certo. Mas Deus está falando, entrega esse livro na minha mão, deixa eu arrancar o que tem que arrancar, deixa eu colocar os meus capítulos, deixa eu escrever uma nova história. Por mais que eu tenha que apagar o que você fez, por mais que eu tenha que fazer você se humilhar diante da minha presença, o Senhor está disposto. Esteja disposto a viver o que Deus quer que você viva, do jeito certo. Ele tem uma nova história para você. Aí, irmãos, olha só, a gente leu lá no Salmo 51. Vou voltar aqui. Olha essa oração, irmãos. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova dentro de mim um espírito firme. Não me expulses da tua presença e não retires de mim o teu Santo Espírito. Em nenhum momento eu ouvi Davi falando, ai, mas não leva meu reino não. Ai, Senhor, mas não leva meu ministério não. Ai, Senhor, mas não tira meu emprego não. Não retire de mim a tua presença. Senhor, se eu tiver que perder meu filho, se eu tiver que perder meu reino, se eu tiver que perder o meu bom emprego, se eu tiver que perder o meu relacionamento, se eu tiver que perder as minhas amizades, se eu tiver que perder seja o que for, bem material, minha casa, meu carro, tira de mim, mas não tira de mim a tua presença, não tira de mim, Senhor, o teu Santo Espírito, renova em mim um espírito reto, um espírito firme, Senhor, conserta o meu caráter, Senhor, tenha misericórdia, Pai eterno, porque eu preciso ser cheio da tua presença. A prioridade de Davi aqui, irmãos, é clara, é a presença de Deus, e quando você prioriza a presença de Deus, Ele resolve a sua história, Ele resolve a sua pendência. Porque às vezes a gente pode pensar, ai, Senhor, pode resolver, mas não tira meu bom emprego não. E Deus falando, então, mas para eu resolver essa situação, eu vou ter que tirar esse seu emprego. Para eu resolver essa situação, eu vou ter que tirar aquilo que você ama, eu vou ter que tirar aquilo que você gosta. E Davi em nenhum momento falou, ai, Senhor, mas não tira meu reinado não. Senhor, mas não tira de mim a tua presença. Ô, irmão, prioriza a presença de Deus, prioriza a santidade casa, na tua família, no teu trabalho, prioriza a santidade, prioriza a presença. Senhor, tira tudo, mas não tira a tua presença. Senhor, que eu perca tudo, mas que eu não perca a tua presença. Senhor, que eu venha perder dinheiro, amigo, emprego, seja o que for, Senhor, mas não tira de mim a tua presença. Pai, se para o Senhor escrever uma nova história, tem que tirar tudo, mas não tira de mim a tua presença. Renova em mim um coração segundo o teu. Irmãos, prioriza a presença de Deus, que Ele resolve as tuas pendências. Prioriza a presença de Deus, que Ele resolve a sua história. Aleluia. Deus, Ele faz tudo novo. No capítulo 12 de 2 Samuel, a gente vê, versículo 24, que Davi engravidou Batseba de novo e deu à luz a um filho, a quem chamou Salomão. Vocês conhecem esse nome?
No Salmo 51, a gente vê que Davi ele chama pela presença de Deus. Só a presença pode resolver a nossa história, irmãos. Só a presença pode resolver aquilo que a gente não consegue. Só o coração quebrantado, só o coração contrito pode atrair de novo a presença de Deus para resolver aquilo que a gente não consegue resolver. O fruto do nosso arrependimento é maior que o fruto do nosso erro. O fruto do seu arrependimento é maior que o fruto do seu erro. O fruto do seu arrependimento é maior que o fruto do seu erro. A glória da segunda casa será maior do que a da primeira. A glória da segunda casa será maior do que a da primeira. A sua nova história será melhor do que aquela antiga. O que Deus vai resolver direito, irmãos. Ele vai fazer direito. Olha só como Deus muda a história aqui, contexto. Aquele antigo filho que faleceu era filho da mulher de Urias. Agora Salomão, não foi qualquer filho, foi Salomão, filho da mulher de Davi. A Bíblia fala, Davi e sua mulher. Deus resolve muito bem resolvido aquilo que às vezes a gente acha que não pode resolver. Mas às vezes, para Ele resolver, Ele tem que nos expor. Como expôs Davi ali para Natan, né? Expôs ele, jogou na cara dele o pecado dele. E aí a gente tem que muitas vezes na nossa história compor um Salmo 51. Para Deus ter misericórdia. E nessa oração, Davi não fala, ai Senhor, não tira meu reino, não tira. Não tira de mim a tua presença, Senhor. Renova em mim um coração puro. Torna-me disposto a te obedecer. E o melhor, o sacrifício que desejas é um espírito quebrantado. Irmãos, o poder que tem um coração que verdadeiramente se arrepende, um coração que verdadeiramente fala, Senhor, é isso, entendeu? Eu errei, eu tô aqui destruída, eu tô aqui só os caquinhos. Para o Senhor escrever uma nova história, o Senhor não vai rejeitar esse coração. Ei, chama a presença de Deus, valoriza a presença de Deus, coloca a presença de Deus como prioridade na sua vida, acima do seu orgulho, acima da sua imagem, acima do seu ego, porque eu tenho certeza que mais vale a gente se expor, falar a verdade, estar disposto a viver o conserto de Deus, do que viver uma falsa santidade, do que viver um falso evangelho de aparência e por trás está tudo mal resolvido, está tudo errado. Mais vale um Davi envergonhado, com uma história resolvida e pronto a viver uma nova história, do que um Davi que tenta consertar um erro com outro e que vai levando ele cada vez mais a fundo. Resolva. O Senhor quer resolver, o Senhor quer escrever de novo, o Senhor quer fazer novo. Ei, esteja disposto a viver o conserto que Deus tem para a sua história. Talvez doa, talvez machuque, talvez a gente fique um pouco exposto, talvez a gente passe um pouquinho de vergonha, mas é melhor passar vergonha indo para o céu do que ir para o inferno com uma imagem intacta perante os mortais. Eu quero te dizer, mais vale o que o Senhor tem, porque depois desse processo de reorganização da vida, Deus tem para você o melhor. Deus tem Salomão, Deus tem um casamento abençoado, Deus tem uma história abençoada, Deus tem um reino abençoado. Deus quer fazer uma história certa, do jeito certo, no tempo certo. Ele tem poder para escrever a sua história de novo. Ele tem poder para fazer muito mais do que a gente pensa ou imagina. A graça derramada sobre uma verdade é maior e mais poderosa do que uma santidade hipócrita. Porque Davi podia continuar com a pompa de rei e o reino ia se desfazendo. Porque, né? Por trás estava tudo mal consertado. Estava o filho lá, tudo errado. Mas por amor, o Senhor o corrige para que ele continue sendo um homem segundo o seu coração. Por amor, irmãos. Deus nos ama. Ele quer fazer a sua história de novo. Ele quer fazer dar certo. Ele tem um novo recomeço. Ele quer resolver as suas pendências. Ele quer fazer dar certo. Ele vai fazer do jeito certo. Pode ter certeza que às vezes vai doer, mas vai melhorar. Sabe quando a gente era criança, a gente caía de bicicleta, chegava em casa abrindo berreiro daquele jeito. Ai, mãe. E a mãe falava, ai, peraí que eu vou pegar o mertiolate. Ai, não vai arder. Mentira, ardia pra caramba.
Ardia, ou ela vinha e passava álcool para tirar a sujeira, falava, tem que matar a infecção, não sei o quê. Ardia, a gente ia lá nas estrelas e voltava. Mas resolvia, não resolvia? Porque se deixasse sujo do jeito que estava, infeccionar, inflamar, ia piorar a ferida, ia abrir, mas doía e resolvia. Dói, mas resolve. Dói, mas atrai a presença de novo. Dói, mas vai fazer você viver uma vida em santidade. Dói, mas vai respaldar o seu ministério. Dói, mas vai fazer você viver a verdade do jeito certo, pregar a verdade e viver a verdade. Dói, mas vai resolver tudo aquilo que pode te paralisar. Porque sabe o que o diabo faz, irmãos? Ele não quer que você resolva as suas pendências, porque você nunca vai poder viver verdadeiramente aquilo que Deus tem para você com um passado mal resolvido. Com uma história mal resolvida, com um pecado encoberto, com um monte de coisa. Às vezes Deus tem um ministério para você abençoadíssimo. E aí o diabo fica te subornando, fica te ameaçando. Tipo assim, mas ninguém pode descobrir aquilo que você fez, hein? Olha, mas ninguém pode... E aí aquilo te paralisa, aquilo te prende, não faz você romper. Não faz você ter coragem de subir no púlpito e pregar, porque a sua consciência o tempo inteiro fica te acusando. Tipo, mas o que você fez? Mas e aquilo? Mas aquilo... Chega! Você vai calar a boca do inimigo hoje, porque você vai resolver as suas pendências. Você vai deixar Deus escrever uma nova história. Você vai deixar o Senhor fazer tudo novo, de novo. Quantas vezes Ele quiser, do jeito que Ele quiser, apagando o que Ele quiser, escrevendo o que Ele quiser, do jeito que Ele quiser. Você vai resolver as suas pendências. O Senhor vai escrever uma nova história. O diabo não vai mais te ameaçar com o seu passado, te ameaçar com os seus erros, te ameaçar muitas vezes falando, mas você fez aquilo, mas aconteceu aquilo com você. Nossa, mas você não pode viver isso, por que você fez aquilo? Chega! O Senhor vai resolver tudo e você vai viver a vida intensamente, com abundância, da mesma maneira que Ele prometeu pra gente. A sua vida tem uma história e o Senhor não perdeu o controle. Ele não perdeu o controle, a gente só vai até onde Ele deixa. Mas às vezes a gente passa na frente e Ele deixa a gente passar na frente, só para a gente reconhecer que a gente precisa dEle. Só para o nosso coração saber que a gente precisa dEle. Que a presença dEle é o que mais vale, porque de nada vale, irmãos, está tudo certo, e você deitar sua cabeça no travesseiro e saber que o Espírito Santo está entristecido com você. De nada vale você estar no bom emprego, você estar famoso, sei lá, e você deitar a cabeça no travesseiro e falar, mas o Senhor queria outra coisa. Como o Salmo 51 fala, o sacrifício, Ele não quer sacrifício ou holocausto, Ele quer um coração quebrantado. Não adianta você dar 100 mil de oferta e Deus falar, mas eu não quero 100 mil, eu quero seu coração quebrantado. O que é um coração quebrantado? É reconhecer, Senhor, é isso, Senhor. Eu estou aqui, eu errei, me ajuda. Que o Senhor te abençoe, eu vou orar pela sua vida. Senhor, obrigada pela tua palavra, Senhor, obrigada por tudo que o Senhor fez. Senhor, nós te damos liberdade, Senhor, para resolver aquilo que nós não conseguimos resolver. Senhor, nós queremos uma nova história, nós queremos resolver as nossas pendências. Nós queremos, Jesus, viver aquilo que Tu tens, porque depois, Senhor, desse período vai ter bênção, vai ter vitória, vai nascer Salomão saudável, firme e forte. Depois desse tempo, Senhor, Tu tens, Pai eterno, abundância de vida para nós. Tu tens, Senhor, aquilo que nós às vezes achamos que não somos merecedores, Pai. Nos dá força, Senhor. Quebranta o nosso coração. Quebranta o nosso coração e nos leva para mais perto de Ti, Senhor. Nos leva para pertinho, Senhor. Resolve, Senhor, os nossos traumas. Resolve as nossas feridas. Nos faz, Pai eterno, ter um coração contrito. Nós apresentamos a nossa vida no Teu altar, Senhor. Faz da maneira que o Senhor quiser, do jeito que o Senhor quiser, no tempo que o Senhor quiser. Eu te peço, meu Deus, no nome de Jesus, abençoa cada pessoa que assistiu essa palavra. Eu abençoo também a sua semana, o seu resto de mês, no nome de Jesus. Amém.